Oi gente, aqui é a Nanda. Eu faço e ensino milhares de pessoas todos os dias a fazer os pães delas de fermentação natural ou a melhorar os seus resultados, conseguindo uma pestana e um salto de forno. Nessa semana eu estou explicando como que pessoas comuns conseguem fazer isso em casa, do zero, utilizando um forno doméstico. Na aula de hoje a gente vai aprender a fazer o fermento natural e o pão de panela. Na aula 1, eu falei como os métodos tradicionais não funcionam e disponibilizei um questionário para ajudar você. Na aula 2, eu falei sobre as bases da metodologia e também fiz o diagnóstico baseado nas respostas do questionário. Dessa forma, ficou muito claro aonde que você tinha o seu problema. Além disso, eu mostrei um teste de farinhas. Com ele, você ficou capaz de avaliar a farinha que você tem. E agora, daqui para frente, você pode fazer uso desse teste para escolher melhor a farinha que você vai trabalhar. Então, se você não viu nem a aula 1, nem a aula 2, volta, assiste e depois você vem para essa aula. Por quê? Porque assim você vai aprender muito mais e vai aproveitar ao máximo essa aula. Então vamos aprender a fazer o fermento natural e o nosso pão de panela. Primeiro dia da cultura. Eu vou separar 50 gramas da farinha de centeio com 80 gramas de água. Fazer uma mistura, colocar num vidro limpo, ajeitar a superfície o máximo que eu puder, observar bem como é que está essa superfície, tampar o vidro e fazer uma marcação. No segundo dia, eu me oriento pela atividade através da marca, destampo, olho a superfície e sinto os aromas de grama molhada e de grãos. No terceiro dia, teve mais atividade e ele já escorreu um pouco. Eu observo, vejo bolhas maiores, mais intensidade. No quarto dia, eu preciso intervir nessa cultura. Então eu pego 50 gramas dessa cultura que está aguada com 50 gramas de farinha de centeio e 80 gramas de água. Eu vou misturar e colocar num novo vidro e fazer o mesmo procedimento. Ajeitar a superfície e fazer a marcação. E mais uma vez tampar o vidro. Quinto dia. Eu já vou mudar a farinha do meu fermento. Eu vou colocar 50 gramas dessa cultura em 100 gramas de água e 150 de farinha branca forte. Vou fazer a mistura e nesse primeiro momento o meu fermento vai ter mais atividade e textura diferente. Aos poucos, a farinha branca, a cada alimentação, vai mudando a textura do meu fermento. Com a minha nova mistura feita, eu vou fazer a marcação e a atividade sempre vai ser grande, até o momento de eu conseguir eliminar todo esse centeio. Então não se assustem se depois a atividade diminuir. É importante também notar que nos próximos dias eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vou fazer 1 para 2 para 3, 50 gramas da cultura com 100 gramas de água e 150 de farinha, no sexto e no sétimo dia. O primeiro passo é retirar o fermento natural da geladeira e fazer a alimentação, colocar para multiplicar para poder fazer o pão. Aqui eu vou alimentar na proporção de 1 parte de fermento para 2 partes de água e 3 de farinha. Tudo pesado. Sempre multiplicar o fermento alimentar para ter sobra. Esse fermento depois ele vai ser descartado e quem vai ficar vai ser esse. A gente vai fazer o pão e o que sobrar ele vai para a geladeira. Aqui eu já pesei 240 de água, ela está numa temperatura ambiente, está em 25. Aqui a minha farinha também está em 24,6. Misturar esse fermento na água.
E aqui eu já tenho 360 de farinha. Essa quantidade é para fazer 2 pães e ainda sobrar. Vocês não precisam alimentar nessa quantidade toda. Tomem apenas como um exemplo. Não tem mais farinha solta, não tem líquido. Vou colocar num pote higienizado. Agora eu vou fazer uma superfície reta para facilitar a medição e acompanhamento do crescimento. Fazer uma marcação. A farinha escolhida para a confecção desses pães foi a rosa branca, uma farinha que com facilidade a gente encontra nos mercados. Já separei aqui a farinha, 400 de farinha, e vou colocar 240 de água gelada. Vou fazer essa mistura até não ter farinha solta. É a nossa autólise e isso vai ajudar muito no desempenho do nosso pão. Inicialmente fazer a mistura com a colher. Quando não tiver mais água aparente, pode colocar a mão. Não apertar para não grudar na mão. Com paciência e girando a massa, tudo vai se incorporar. Deixar tudo uniforme, nada solto. E agora, vê a temperatura. Pode utilizar esse termômetro ou esse termômetro de superfície. Aqui ele está me dando 22, quase 23 e aqui 21. Esse é mais preciso, mas vocês usam o que vocês tiverem. Eu vou colocar num plástico e vou colocar na geladeira. Como a minha geladeira está em 7 graus e a minha temperatura ambiente hoje está em 26, eu vou ficar tirando durante o período da autólise para manter uma temperatura de 18 graus na massa. Notem que o fermento mais que duplicou já de tamanho, já passaram-se as 4 horas, então ele está pronto para ser utilizado. A nossa massa, que estava na autólise, observem como que ela já está diferente. Só com repouso de 4 horas em 16 graus. A gente já tem esse tipo de massa, tá? Onde não foi feita nenhuma sova e você já tem até um véu. Eu vou adicionar 30% do fermento natural. E aí vocês podem pesar separado ou pesar com cuidado em cima da massa de vocês. O fermento tá aqui, eu vou esconder
Só colocando a massa assim para esconder um pouco esse fermento. E já vou colocar o sal. A gente espalha. Deixa o sal também espalhar na mão. E aí vamos começar a mistura. Essa mistura vocês vão fazer até não sentir os grânulos do sal. Em poucos minutos ele vai se dissolver. E a massa começa também a não grudar na nossa mão. Vocês podem fazer essa mistura aqui dentro ou colocar numa bancada e ir rolando a massa, sem apertar. Se aperta, gruda. É só um leve toque. E aí vai rodando essa massa e dobrando sobre ela mesmo. Quando ela começa a grudar muito, a gente para e espera mais um pouco para continuar. Ó, ela vai ficando um pouquinho mais lisa, mas nem tanto. A gente pode esperar agora uns 5 minutinhos ou 2 minutinhos e voltar a manipular ela. Esse pequeno descanso é bom porque a massa por si só se reorganiza e fica mais fácil da gente dar continuidade e completar a mistura sem muito esforço e desgaste. Ó, notem que a minha massa já está bem lisa em relação ao início. Eu já consigo fazer uma bolinha que ainda está com a superfície enrugada. Vou deixar mais uns 2 minutinhos e voltar para completar essa mistura. Minha massa já descansou mais um pouquinho. Eu nem fiz dobras ainda. A gente acaba de fazer a mistura. Já tá bem mais lisa. E eu vou fazer uma bola, vou bolear, vou colocar no bol e vou colocar numa temperatura mais fresquinha, para não deixar passar de 22, 21 essa massa. Agora, ela tá com 23. É uma temperatura já limite, no modo que eu gosto de trabalhar. Então a gente pode colocar na geladeira e ir alternando. Vamos dar um descanso agora de meia hora para essa massa. Meia hora, 40 minutos. A massa já descansou. Agora a gente vai fazer a primeira sequência de dobras. Mas olha como é que ela já tá. A gente faz essa boleada para dar mais força para a massa e para esticar essa película, que vai ser um parâmetro da evolução
da massa. Agora vamos esperar meia hora a 40 minutos para fazer a segunda sequência de dobras. Nossa massa descansou e a gente vai fazer a segunda sequência de dobras. Toda vez a gente pode olhar e testar com muito cuidado como é que está o desenvolvimento da nossa massa. Caso vocês tenham dificuldade, podem usar também uma espátula. Olha como tá lisinha já a massa. A superfície tá bem lisa. Mais outro descanso e outras dobras. A massa já descansou. Agora eu vou fazer a última sequência aqui e vou deixar coberta com um paninho úmido, porque a massa vai relaxar para a gente poder fazer a modelagem. Olha o ponto que a massa já tá. Agora eu vou dar 40 minutos para essa massa relaxar e eu poder fazer a modelagem. Nossa massa já relaxou. Ela está em 22. Agora a gente vai colocar um pouquinho da farinha, só um pouquinho, para poder fazer a modelagem. Remover todo o ar. Deixando ela um pouquinho aqui para selar essa costura. Eu gosto de colocar no baneton um paninho e polvilhar com farinha de arroz. Então já está um pouco polvilhado, porque no dia seguinte facilita a remoção e a farinha de arroz ela fica sequinha, ela não vai formar uma gosma. Não coloquem farinha de trigo aqui. Agora esse pão vai para a geladeira. Colocar no saco é importante para evitar que alguma coisa pingue ou até mesmo que a geladeira resseque a nossa massa. Nosso pão já tá bom para assar. A gente faz o teste. Ó, ela volta e fica uma marca. Ela volta devagar.
tudo preparadinho aqui e vou pegar a panela que já está no forno aquecido. Para facilitar o corte, é opcional. Corte de uma vez só. Cuidado com a tampa da panela, que está quente. Já está pronto. Se vocês desejarem mais caramelização, é só deixar assando mais tempo. Vocês viram o forno? Qualquer um é capaz de fazer um pão desse em casa. Eu não me canso de receber fotos e e-mails de centenas de pessoas que participam da Semana do Pão em Casa e conseguem fazer o pão delas em casa. Todo o treinamento do Panifix é assim. É uma didática fácil, simples e aplicada para a realidade doméstica. Todos os meus alunos se libertam de ser escravos de uma só farinha. Através de vários estilos de pães e sabores diferentes, aprendem a trabalhar as mais diversas texturas e farinhas. Eles fazem pães de alta qualidade, até mesmo panetone, e as pessoas ficam de boca aberta e não acreditam quando eles contam que assaram tudo no forno doméstico. Você também pode fazer pães com pestanas maravilhosas utilizando farinhas diferentes, fermentar na sua casa utilizando a sua geladeira, assar o seu pão num forno doméstico e ter um bom salto de forno. Vai parar de achar que seu pão não fermentou, vai parar de ter aquela massa que desmorona ou aquela massa que vira um mingau. E ainda pode fazer o mais cobiçado de todos os pães, o mais difícil, o panetone. E tudo isso com ingredientes naturais, sem coisas artificiais, usando um método com 100% fermentação natural. Você vai resgatar o verdadeiro sabor da panificação artesanal e com isso se alimentar muito melhor. Uma aula presencial com apenas um pão, como essa que vocês acabaram de ver, ela custa R$ 447. Imagina quanto não vale um curso com 10 pães de fermentação natural, sendo um deles o panetone. E ainda tem pizza e outras coisinhas. Todos eles gravados com recurso de câmera lenta para os momentos mais difíceis, como o corte e a modelagem. Os alunos contam com um suporte durante a semana no horário comercial, com um sistema de senha pelo e-mail que garante que ele vai ter a dúvida dele respondida. Eu não tenho notícia de um treinamento tão completo com pães de fermentação natural online, e eu sei disso porque eu tenho alunos espalhados pelo mundo inteiro e eles me contam. Eu procuro não fazer turmas grandes para poder acompanhar pessoalmente o andamento da turma. Hoje sou eu e Rodrigo que cuidamos disso. Eu vou dar todas as informações, inclusive o preço. O que eu posso te adiantar é que você pode dividir em 12 vezes e até mesmo utilizar 2 cartões de crédito diferentes se for necessário. E se você for rápido, você pode ainda aproveitar os bônus, mas esses a gente só manda por e-mail. E para você não perder sua oportunidade, você ativa o seu lembrete, coloca um despertador, se assegura que meu e-mail não está caindo na sua caixa de spam ou no lixo e ativa um alerta, se inscreve para receber antes de todo mundo que as inscrições foram abertas. Deixe seu comentário aqui e eu te espero segunda-feira. Olá, eu sou a aluna do Panifix e ontem eu fiquei muito feliz porque pela primeira vez meu pão de panela deu certo.
Eu queria muito agradecer a Nanda por todo o seu empenho, dedicação em ensinar para que todos sejam capazes de entender e dominar o processo da panificação. Ela ensina cada detalhe de cada passo, ela praticamente pega na mão de cada aluno. Já tem algum tempo que eu estou tentando reproduzir esse pão de panela, algumas receitas, e nunca consigo um resultado realmente bom. Eu já fiz uma coleção de discos voadores. Há uns 3 meses eu descobri a Nanda, comecei a assistir às videoaulas no YouTube, assistir às aulas abertas que ela dá nas quartas-feiras e logo eu me matriculei no Panifix. Assim que eu terminei o primeiro módulo, eu decidi seguir o conselho dela e começar tudo do zero, deixar os conceitos antigos para trás e comecei desde o levain. Eu coloquei o meu computador em cima da minha bancada e tentei reproduzir o passo a passo da melhor forma possível. Fiz o pão, coloquei para assar e quando eu tirei a tampa da panela e vi aquela maravilha, eu realmente fiquei muito feliz. Meu nome é Carmen, eu sou de Rondonópolis, interior do Mato Grosso. Eu sou padeira, trabalho na padaria da minha família. Como eu sou do interior de Rondonópolis, como eu já falei, é muito difícil para mim sair da minha cidade, largar a padaria e fazer um curso fora. Requer tempo, requer dinheiro, e então eu lancei mão de cursos online. Eu comprei muitos cursos que não me acrescentaram muita coisa, e para mim o curso mais completo, o curso que eu aproveitei 100% do curso, que eu comecei a produzir as receitas e logo de cara as receitas deram super certo. Eu já coloquei à venda, os produtos são super elogiados, desde da aulinha básica de aquecimento lá, assim, como conhecer o seu forno, que é a receitinha do do bolo de maçã, até o bolo de maçã eu vendo aqui na padaria. E são produtos muito elogiados e esse curso me ajudou muito. Todo o dinheiro investido eu já tive o retorno já muito rápido. Então eu indico o Panifix da Nanda Benites. É um curso completo. Ela demonstra que é possível fazer um bom pão artesanal sem você ter os melhores equipamentos do mercado. Ela faz isso com o forninho da casa dela, assim, você fala, nossa, então eu vou tentar. E aí você começa a ver que é possível, você vai criando coragem.